Unidade 4. Esporte e deficiência. Aula 10.1. Conteúdo: esportes de aventura. Habilidade: reconhecer os tipos de esportes de aventura. Se observarmos direito, o ser humano, desde que surgiu na Terra, está em constante enfrentamento da natureza. Dela, ele depende totalmente, mas, ao mesmo tempo, não se sujeita às limitações impostas por ela. O que o leva a este tipo de relação humano versus natureza? Quais as motivações por trás desse constante desejo de superação de si mesmo? Muito bem, então fica aí essas perguntas bem reflexivas. E agora pegando esse gancho aí do nosso desafio do dia, falando sobre o que motiva o ser humano, o que leva ele a ir em busca de mudanças, novas rotinas, novas descobertas, é que a gente vai falar de esportes de aventura. Então, o que são esportes de aventura? Para isso, a gente precisa antes decifrar o que é a aventura. Qual a importância e por que essa palavra ela mexe tanto com a gente? Então, a aventura é da natureza humana. Esse sentimento, essa curiosidade que nos leva a ir em busca da aventura é parte da nossa natureza humana. Aventura vem do latim adventuri, que significa literalmente o que vem pela frente. Então, assim, o ser humano, ao buscar a aventura, está sempre buscando o desconhecido, né? O que vem pela frente, o que vem a seguir, e que não tem como saber o que é isso. É aquilo que ele vai, lança-se em direção ao que ele desconhece, ao que vem pela frente, ao que está à frente. Então, por isso, é uma aventura, né? Então, quando a gente fala assim, que passou por uma aventura, é porque fez algo totalmente diferente, fez uma viagem para um lugar desconhecido, ou então, de repente, se perdeu, estava indo visitar um parente, mas aí pegou um transporte errado, foi parar em outro lugar, e aí para voltar foi todo um processo, e aí a pessoa fala, eu fiz uma aventura nesse caminho. Justamente porque todo esse processo, todo esse percurso desconhecido e que fez uma jornada e retornou trazendo novos conhecimentos, trazendo uma nova configuração, isso se chama aventura. Então podemos dizer que a aventura é o que move a história do homem. A história da humanidade, se você reparar, ela é toda inscrita por meio de aventuras. O ser humano, desde que começou a evoluir lá na pré-história, ele começou a sentir essa curiosidade que o levou a querer se expandir pelo mundo, a querer descobrir novas regiões, lugares onde ele pudesse estar mais seguro, onde ele pudesse talvez encontrar uma fartura maior de alimentos, ou simplesmente saber o que existe por trás da montanha, ou então saber o que existe do outro lado do rio. A simples curiosidade pode ter sido um motivo de levar o ser humano à aventura. E assim, então, ele se espalhou pelo mundo inteiro. E aí, ao longo do processo histórico, a gente vê as motivações, o que levou as civilizações a quererem dominar determinadas regiões, a querer se expandirem. Todo esse processo, esses interesses, tudo isso foi motivado por aventuras, né? O desejo de querer
ir em frente, de querer se expandir, de querer crescer. Mais tarde ainda, depois do período das navegações, o ser humano ainda tinha pouco conhecimento do formato do planeta, do formato da Terra. Ainda não se sabia, acreditava-se que o mar era finito, que ele poderia chegar até um determinado ponto que tinha um precipício. Não se sabia que depois, do outro lado do Atlântico, havia outro continente, mas mesmo assim eles não se intimidaram. Eles quiseram explorar, ir em frente, tentar conhecer o que havia ali depois daquele horizonte. E o que motivou isso foi a aventura, certo? Então vejo como que isso está bastante entrelaçado com as nossas motivações históricas. Só voltando na última cartela, deixa eu ver se aí temos aí um último tópico, além de um conjunto de estimulações psicofisiológicas, a aventura é também uma busca por si mesmo. Então a aventura ela gera no nosso corpo uma descarga grande de estimulações psicofisiológicas. Essa é a parte biológica do efeito da aventura na gente. Ela gera um monte de estímulos que nos faz ter uma corrente de adrenalina percorrendo todo o nosso corpo, que nos faz ficar alertas, nos faz ficar agitados, nos faz sentir emoções fortes, e isso muda também o nosso processo psicológico, nossa forma de enxergar o mundo, nossa forma de interpretar as coisas, nós nos tornamos mais conhecedores, e essa é a parte de um efeito mais, digamos assim, fisiológico dentro da gente. Mas, muito mais do que isso, a aventura também nos faz ir ao encontro de nós mesmos. Enquanto que a gente não se conhece totalmente, quando você parte em busca de uma aventura, você então explora os seus limites, você explora as suas habilidades, e isso dá um retorno, um feedback para você mesmo, onde você acaba se encontrando mais, você acaba se entendendo, se tornando um consigo mesmo. Então vejam como é interessante isso. Tem um lado psicológico, um lado fisiológico, um lado filosófico em torno de toda essa palavra chamada aventura. E o que são os esportes de aventura? Tipos de esportes com maior grau de risco físico, que geralmente estão relacionados a alturas, velocidade e esforço físico. São atividades responsáveis por estimular hormônios como a dopamina, endorfina e a serotonina no nosso corpo. Também não é qualquer pessoa que pode praticá-lo. É importante ter um preparo físico e mental específico para cada grau de aventura. Então, olha lá, vamos ver essa parte que diz, os esportes de aventura são aqueles com maior grau de risco físico. Futebol, voleibol, basquete, esses esportes comuns, tradicionais, pode haver algum tipo de lesão, pode haver algum tipo de risco físico? Sim. Pode acontecer, né? Como todo tipo de esporte, a pessoa pode se esbarrar uma na outra, se bater, contundir, às vezes até quebrar uma parte do osso. Acontece. Mas, mesmo assim, esses esportes não apresentam o nível de risco que os esportes de aventura possuem. Os esportes de aventura, eles têm como característica fazer atividades utilizando o extremo, né, do espaço, da velocidade, do tempo. Então é tudo ao extremo. O ser humano pode realizar feitos nas alturas, no céu, com um grande risco de repente cair dali e chegar até o chão, né, vir a falecer. Pode também explorar velocidades incríveis por meio de uso de certos aparelhos como skates, bicicletas, motocicletas,
realizar manobras arriscadíssimas que não é qualquer um que consegue realizar. É necessário muito treino, né, para fazer cada acrobacia, cada manobra utilizando esses aparelhos. Também pode explorar profundidades imensas em rios, lagos, mares, onde não é qualquer pessoa que consegue alcançar, né? Então tem pessoas que conseguem ir mais profundo utilizando equipamentos ou simplesmente com a própria capacidade pulmonar. Então assim, eles vão até o limite, até os extremos das suas habilidades, das suas capacidades físicas. E isso gera um grau de risco muito grande, um risco que pode, inclusive, levar à morte desses praticantes. Mas é justamente essa proximidade da possibilidade de vir a morrer que gera no praticante uma emoção muito grande, uma emoção de medo e, ao mesmo tempo, a satisfação de ter derrotado esse medo lá no final. Isso faz com que o sujeito se sinta extremamente extasiado, uma sensação muito grande de prazer, de coragem, de satisfação. E essa sensação muito grande acaba viciando, olha só que interessante, acaba viciando o praticante. Ele fica, é o único vício que é bom para a saúde, né? É o único vício que a pessoa pode até levar à morte da pessoa, né? Por ser um esporte de aventura de alto grau de risco físico, pode até levar à morte, mas mesmo assim não gera os mesmos danos, não tem os mesmos efeitos nocivos que outras formas de vício têm, né? Então esse é o único vício que é bom para a gente, né? Porque ele traz benefícios para o nosso corpo, porque é uma prática de esporte, não deixa de ser uma prática esportiva, está sendo feita uma atividade física, né? Mas pode ser que leve a uma lesão muito forte ou então a morte do indivíduo. Muito bem, e aí, dentro desse ramo dos esportes de aventura, existem duas categorias, que são os esportes naturais e os esportes radicais. Os esportes naturais são realizados no ambiente natural, como o próprio nome diz, em florestas, em ambientes livres do impacto da ação humana. Então, esses lugares vão ser praticados muitos esportes esportes naturais. E existem os esportes radicais. Os esportes radicais são muito comuns de serem feitos no ambiente urbano. Então, vai utilizar equipamentos, vai utilizar uma tecnologia para ser desbravada dentro do ambiente urbano, aproveitando todo o relevo, prédios, edifícios, calçada, asfalto, ruas, pontes, entre outros elementos que existem no ambiente urbano e que por isso vai facilitar a prática desses esportes. E aí, nos esportes de aventura, existem vários tipos de esportes, tanto naturais quanto radicais. Nós vamos aqui falar apenas de alguns, os principais, e que podem ser praticados aqui na nossa região amazônica, no nosso contexto. Vamos conhecer, começando com o stand-up paddle, ou simplesmente SUP. Então, o stand-up paddle, também conhecido como SUP, surgiu no Havaí por volta da década de 1940. Na praia de Waikiki. Os professores de surf da região usavam pranchas de madeira naval e remos para acompanhar de perto os alunos que davam os primeiros passos no surf. Além disso, a arte de remar sobre a prancha era uma ferramenta de trabalho. Então tudo começou lá no Havaí, os instrutores de surf, para ensinar os alunos, eles subiam nas pranchas, que eram geralmente maiores, né, para ter mais sustentação, e iam remando, porque aí, com a distância, né, dos braços, por estarem em pé na prancha, não conseguiam mais
usar os braços para remar. Então eles pegavam um remo normal mesmo e iam assim conduzindo a prancha. Tudo para poder olhar de cima os alunos que estavam lá realizando as atividades de surf já mais deitado na prancha, né? Então ele precisava ficar em cima para poder enxergar melhor. E assim foi se popularizando, né? As pessoas foram vendo, foram gostando daquela forma, e aí cada vez mais foi se divulgando essa forma de utilizar, né, a prancha, e acabou se tornando o SUP que nós conhecemos. O termo stand-up paddle é um termo em inglês que significa mais ou menos ficar em cima da prancha, né? Seria mais ou menos essa tradução. Como a gente não vai perder muito tempo falando o nome inteiro, a gente chama somente de SUP, que é a abreviação desse esporte. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é praticado. Olha só, as pessoas ficam em pé nessa prancha, ela é feita ou de plástico, ou de fibra de vidro, ou até mesmo inflável, numa espécie de emborrachado, né? mais denso. Mas a maioria é feito mesmo de plástico. E as pessoas podem ficar ou ajoelhadas em cima da prancha, ou em pé. Para chegar no nível em pé, é necessário passar pelo processo primeiro de aprender a se equilibrar e remar ajoelhado na prancha. As pessoas utilizam também esse remo bem longo, geralmente feito de alumínio, né, com a pá de plástico. Ela tem um cabo ali em cima, ó, que é para fixar melhor a mão da pessoa. E aconselha-se sempre, mesmo que o indivíduo saiba nadar, mas é bom utilizar um colete flutuador, certo? Para medidas de segurança. Outra medida de segurança também é que na prancha sempre vem aqui uma tornozeleira com um cabo de aço que fica presa na prancha. Caso a pessoa caia, ela não vai perder a prancha, certo? Porque está preso na perna dela. Então são medidas de segurança muito importantes que você, mesmo que saiba nadar, é bom respeitar essas normas, certo? E aí, vamos ver aqui também quais são os músculos que são trabalhados com a prática do SUP. Na parte anterior do corpo, ou seja, a parte da frente do corpo, na parte superior, nós vemos que ele trabalha bastante o músculo deltoide do braço, aqui do ombro, o bíceps do braço, o músculo peitoral e também o abdômen. Na parte dos membros inferiores, dá para a gente perceber que ele trabalha muito os músculos laterais aqui da coxa. Os músculos laterais são aqueles mais distantes. E na parte de trás, na parte posterior do nosso corpo, quais são os músculos trabalhados? Nós temos aí o trapézio, esse longo músculo da costa, o longuíssimo do dorso, que é esse que fica aqui embaixo da costela. O tríceps é muito trabalhado. E nos membros inferiores, os glúteos, né, o bumbum fica bem torneado. Os músculos de trás da coxa também, os bíceps femorais e também os músculos da batata da perna, né, da panturrilha. Esses são muito trabalhados. Então assim a gente percebe, pessoal, que o SUP trabalha vários músculos do nosso corpo. Então isso faz com que ele seja um esporte muito bom para fortalecer nosso corpo por inteiro e também para gerar bastante perda de caloria. Porque quando você trabalha grandes grupos musculares ao mesmo tempo, você gasta bastante caloria e melhora ainda mais sua aptidão física. Então, essas foram as imagens e eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que vai falar sobre os benefícios da prática do SUP. A atividade trabalha o sistema cardiovascular, fortalece a musculatura de pernas e braços, desenvolve o equilíbrio e a coordenação motora. É um auxílio na perda de peso e ainda garante a sensação de bem-estar, que mantém a juventude dos praticantes, como Dona Maria. É importante você firmar a sua musculatura, né? Quando você quiser subir uma escada,
Se você não tiver a musculatura feita, forte, você não consegue nem se locomover, fica difícil. Então, por tudo isso, braços, você tem que remar. E, além disso, o coração, né? Com essa natureza maravilhosa, a gente tem uma alegria de viver muito grande nessa natureza. Muito bem, gente. Então, vejam aí quanto que é muito bom, faz bem praticar o SUP. Ah, professor, mas eu não tenho como comprar esse material. Você pode muito bem fazer essa prancha de garrafa PET. Existem na internet já um monte de tutoriais de pessoas que já conseguiram fazer essa prancha utilizando garrafas descartáveis, garrafas PET de plástico, amarradas umas nas outras, e aí forma direitinho essa prancha. É muito fácil de fazer e ainda é uma forma da gente ajudar o meio ambiente. Agora vamos falar da canoagem. A canoagem são várias modalidades que podem ser praticadas. No turismo de aventura, por exemplo, o objetivo principal é a aproximação do homem com a natureza. Então, muitas pessoas buscam a canoagem, independente de qual forma ela seja, para fazer outras atividades, no turismo de aventura, por exemplo. Seja para pescar, para fazer atividade de pescaria, seja simplesmente só para ter o prazer de remar, fazer uma atividade física, conhecer um pouco a geografia do lugar, né? O rio, o lago, onde você quer que ele esteja. Mas também existem as formas esportivas. E vamos conhecer aí, ó. Dentre as modalidades esportivas, nós temos as de velocidade, que é a mais popular e é disputada em competições com percurso de 500 a 1.000 metros. Nela, as provas são realizadas com 1, 2 ou 4 canoístas de embarcação. Então aqui, ó, vocês podem tentar olhar aqui atrás, nós temos uma foto mostrando canoagem de velocidade com uma pessoa só, utilizando caiaque, que é uma canoa bem curtinha, ela é bem rasa, a pessoa fica sentada, né, com as pernas esticadas, e geralmente o remo dela tem a pá nas duas pontas, para ela fazer esse movimento aqui de remada, só girando o ombro. Depois nós temos aqui outro exemplo também de canoagem individual, também no caiaque, só que aqui a pessoa está com o remo de uma pá só. E aqui nós temos um estilo de canoagem chamado rafting, onde as pessoas ficam em maior número, né, não é uma canoa exatamente, é um bote inflável, e ele é usado principalmente para descer corredeiras. Então as pessoas buscam mais essa prática aqui para sentir a emoção de descer cachoeiras pequenas, corredeiras, né, que tem toda aquela agitação da água e a pessoa fica mais emocionada, né? Agora vamos falar de outra modalidade que também dá para praticar aqui na nossa região, que é a mountain bike. Então, a mountain bike é um estilo de ciclismo. Trata-se do ciclismo realizado em trilhas com os mais variados tipos de terrenos. Para isso, é necessário utilizar, então, a bicicleta do mesmo nome, a mountain bike, que é esse tipo de bicicleta reforçada, com pneus bastante calibrosos para aguentar todo tipo de terreno. A maioria vem com um sistema de câmbio para você trocar a velocidade e também o peso do pedal. Algumas vêm com um sistema de amortecimento aqui no guidão, né, para também tornar mais macio os solavancos, né, no terreno. E é uma bicicleta muito robusta. Ela é justamente para aguentar todo tipo de terreno mesmo. Arenoso, alagado, pedregoso, entre outros tipos de terrenos, porque é assim, para isso que ela foi desenhada e fabricada. Então, quando se trata de mountain bike, as pessoas buscam trajetos de pura adrenalina, realizados com bicicletas especiais que permitem passar por quase qualquer tipo de obstáculo e aguentam todos os trancos possíveis. Então pode crer, essa bicicleta aqui ela aguenta bastante tranco mesmo. Então ela nunca vai vir com um sistema, por exemplo, de
transporte, né, tipo as bicicletas urbanas com cestinha, não. O formato dela é justamente para esse tipo de terreno. O próprio quadro dela é feito de um metal carbonizado que é mais resistente e torna ele então mais possível de aguentar os terrenos bem acidentados. Depois da mountain bike, nós temos a patinação. Então a patinação sobre rodas é um esporte originado da patinação no gelo. O praticante se locomove em pé usando botas com rodas na sola. Foi um violinista belga chamado Joseph Merlin quem, em 1750, teve a ideia de construir patins que pudessem andar no solo, assim como os patins de gelo deslizavam. Apenas décadas depois, os patins sobre rodas se tornou tão popular como nos dias de hoje. Então, pessoal, lá naquela época, em 1750, as pessoas já tinham conhecimento da patinação sobre o gelo. Então, a Bélgica é um lugar lá na Europa, é um país na Europa, que fica ali próximo de regiões montanhosas. Então, as pessoas já tinham esse conhecimento de utilizar a patinação para praticar esportes no gelo, né, para descer, esquiar. Já havia essa forma de práticas no gelo, no ambiente que eles vivem lá. Mas aí alguém, aquele tal de Joseph lá, pensou em como que ele poderia tentar trazer aquela prática para lugares onde não houvesse gelo. De repente, assim, na rua, por exemplo. Será que não teria como? E aí ele então pensou em colocar rodas no lugar das lâminas do patins de gelo. Ele tirou aquela lâmina que tem embaixo daquela bota de patinação de gelo e aí ele pensou em colocar rodas. Só que a forma como ele desenhou e também o material que existia na época, que era mais madeira, né? Não tinha ainda os plásticos e outros itens que tem hoje em dia, tornaram a invenção dele bastante desajeitada e muitas pessoas não gostaram daquilo. Então, passou-se muito tempo até que finalmente agora no século XX aqui, graças aos materiais disponíveis, as pessoas fizeram novamente a ideia do Joseph e aí construíram patins da forma como a gente conhece hoje e aí se tornaram mais populares a ponto de muitas pessoas hoje em dia praticarem a patinação. Então observem só, o patins é essa bota com rodas embaixo que você consegue se deslocar sobre elas velozmente. Justamente por ela ser muito veloz, é que você precisa utilizar equipamentos de segurança. Joelheiras, para proteger os joelhos, às vezes munhequeiras, cotoveleiras, também pode ser ideal, mas também o mais principal de todos é o capacete, para proteger a sua cabeça, certo? Então, quanto mais proteção você tiver, melhor para você poder usufruir bastante do patins. E existem 3 tipos de patins. Vamos conhecer cada um deles. O patins mais antigo de todos é esse aqui do meio. É o patins Squad. Então, o patins Squad foi um dos primeiros modelos fabricados, já na era moderna, e ele consiste de 4 rodinhas embaixo. 2 a cada par unida por um eixo. Então você observa lá na imagem, o par da frente é unida por um eixo e o par de trás é unida por outro eixo. Eles são fixos, eles não têm uma certa movimentação tipo como tem no skate. Mas eles possuem ali uma peça bem na frente, na ponta da bota, que é usada para frear o movimento. Então quando você quiser frear, bastava o patinador colocar na ponta do pé, que aí ele conseguiria diminuir a velocidade. Mais tarde foi feito um novo modelo, que é aquele lá do rollerblade, que está em preto. Então, ao invés de pares de rodinhas, uma na frente e outra atrás, eles colocaram logo as rodinhas em fileiras
e tornaram também elas mais estreitas. Para quê? Para facilitar a movimentação do patinador. Então, o rollerblade, que é o tipo preto ali, ele dá uma agilidade maior em obstáculos bem curtinhos, né, fazendo com que o patinador faça movimentos bem ágeis, né, durante os percursos. A maioria dos patinadores radicais utilizam aquele modelo lá, do rollerblade. E o último que não está aparecendo aqui é o rollerball. É um modelo que já não é mais fabricado hoje em dia, nem vendido, e que contava com apenas 2 rodas embaixo da bota, né? Uma na frente e outra atrás. E essas rodas, elas eram no formato esférico, tipo uma bola mesmo, que era para facilitar a movimentação. Mas ela não era tão, ela não ganhou tanta popularidade quanto o do estilo squad e do rollerblade. Vamos ver agora como se aprende a sair e acelerar no patins. Acompanhe aí. Primeiramente, a preparação. Levante-se com os patins. Os pés devem ficar retos, apontados para frente, e as pernas ligeiramente flexionadas. Mantenha os ombros e o torso eretos e a cabeça levantada. Certifique-se que as canelas estejam apoiadas na língua das botas dos patins. Para saber mais sobre isso, veja o vídeo Como se levantar. Faça um V com os pés, apoiando-se na parte frontal deles. Mantenha-se firme e acostume-se com a transferência de peso de um pé para o outro. Em seguida, a partida. Em pé, olhando para a pista, flexione os braços e erga os punhos. Para iniciar o movimento, jogue o peso do corpo sobre um dos pés, o esquerdo, por exemplo. O pé direito, então, não tem de suportar peso e, por isso, ele pode ser erguido. Leve-o para trás da perna de apoio. Apoie-o no chão, transferindo o peso do corpo e assim alternando a perna de apoio. Por fim, a aceleração. Alterne 4 a 6 transferências de um lado ao outro para pegar velocidade e depois adote a posição de deslize por 4, 5 metros. Para uma boa postura, apoie as canelas na língua das botas dos patins com as pernas ligeiramente flexionadas, as rodas em paralelo e a cabeça levantada. Para retomar a aceleração, refaça o ciclo anterior. Tome o tempo necessário para sentir, controlar a transferência de peso e a ação dos pés de apoio. Isso é chave do movimento com patins. Agora é com você. Obrigado pela participação.